O povo hebreu não era muito inclinado ao teatro. Por quê? Eles assim, tinham uma certa barreira, porque o teatro, né, tinha que ter figuras humanas, assim, figuras, encenações, farsas, no modo do teatro. Então eles sempre eram assim, bem reticentes a esse tipo de encenações, dessa arte, né? Por causa da Bíblia. A Bíblia condenava o quê? A idolatria, a imagem, a escultura, e isso aí o teatro também mexia com esse tipo de material. Então era isso. Mas isso não deixou de ser uma barreira transponível. Podia ser o quê? Algo reticente, uma coisa assim, algo resistente. Mas o povo hebreu tinha seus primeiros passos no teatro. O primeiro deles, né, foi uma festa marcante que até hoje é comemorada, chamada Purim. O Purim é o quê? É uma festa em comemoração ao livramento do povo de Israel, né, pela rainha Esther, né, uma judia que se tornou uma rainha na Grécia Antiga e que evitou a morte, né, a destruição do povo hebreu, né, pelas mãos de Amã. Isso está no livro de Esther, na Bíblia. E esse evento, essa celebração, tornou-se bastante festiva ao longo dos anos. E hoje em dia mesmo, né, de tempo para cá, tornou-se um carnaval. Praticamente um carnaval judaico, é o Purim, tá? E aí o que aconteceu? Eles começaram a ter o quê? Um desenvolvimento melhor depois disso. Algumas festas religiosas, porque assim, não digo o teatro judaico, tá? Mas assim, umas sugestões teatrais, não é algo concreto, são sugestões em cada livro religioso, em cada festa. Eles faziam tipo uma esquete, alguma coisa que cênica, tá? Assim como a comemoração da Páscoa, por exemplo, as famílias se reúnem, né? Em hebraico, Páscoa significa Pesach, que significa passagem, né? Que nada com ovo de Páscoa, né? O que eles fazem? Eles cantam uma musiquinha chamada Manistaná, que significa o que há de novo, que o pai e os filhos ficam fazendo tipo assim, uma encenação, uma esquete realmente, sabe? Uma encenaçãozinha. Um pergunta, o outro responde. Sabe? Acho muito legalzinho. Então seria tipo um teatrinho. Né? O outro ponto, assim, que vamos dizer que é um ponto sugestivo, tá? Sugestivo, é o Cantar de Salomão. O Cantar de Salomão expressa o quê? Os jovens e jovens que se reuniam na vinha. Cantavam, né? E o Cantar de Salomão expressa o quê? O erotismo, né? E o campo, né? O agrário. Então isso também fazia parte de uma certa encenação, né, musical de cântico, também de uma cântico dos cânticos, tá? E o seu forte, né, o forte do judaísmo e o teatro, né, os povos hebreus, foi quando eles entraram em contato com o quê? A cultura helenística, ou seja, a cultura grega, tá? Tanto é que, se você vê no Novo Testamento, fala de anfiteatro, né? Em Jerusalém, assim, em Jerusalém, na Cesareia. Por quê? Porque os judeus começaram a entrar nesse ramo, no ramo cênico. Então tinha muitos judeus que começaram a encenar em grego e depois em latim. Então você vê que houve assim, uma distensão do judaísmo, né, em relação ao teatro. Depois disso, né, a Idade Média começou a ter evolução, evoluiu, e hoje em dia, tem muitos atores judeus, no cinema, no teatro. Por exemplo, Natalie Portman, que fez a princesa, né, no episódio 1, 2 e 3, ela é judia. Tá? O Ben Stiller, que fez que é uma noite no museu, ele é judeu. O Spielberg é judeu. Então, muitos judeus se despontaram, né, depois do retorno a Israel, depois do Holocausto, eles despontaram na arte, como diretor, enfim, em várias áreas. Praticamente nos Estados Unidos, a maioria dos atores são judeus. Você nem sabe quem é. Pô, você é judeu? É judeu. Por causa do nome a gente vê que ele é judeu. Tá bom? Então, essa assim, resumindo, o povo hebreu, assim, do Antigo Testamento, ele não era dado ao teatro. Tinha só sugestões que como teatro, tá? Depois, assim, no Novo Testamento, né, no Testamento, aqui, eles começaram a ter um reforço teatral, um reforço da arte cênica, né, e que seguiu ele passo a passo até chegar aos nossos dias, tá bom? É isso aí. Bom, a gente vai passar agora para o professor Tiago, e
E depois a gente vai estar partindo para perguntas. Novamente. Boa tarde, pessoal. O gancho que o professor José Mauro deixou quando falou do contato dos hebreus com os helênicos, eu quero trazer aqui para a nossa discussão a questão do teatro grego, em especial um gênero conhecido como tragédia. Eu não vou poder abordar com muita profundidade, dada a questão do tempo, mas eu pretendo pelo menos pincelar alguma coisa que faça a gente entender uma das maiores tragédias, que foi Édipo, rei de Sófocles. Só que antes disso é bom a gente entender como se origina esse gênero, né? Alguns estudiosos já percebem alguns traços do trágico nos textos homéricos, em Ilíada e Odisseia, por exemplo. Albin Lesky, que é um dos grandes estudiosos desse assunto, diz que a epopeia homérica não é mais do que um prelúdio à objetivação do trágico. Um prelúdio tímido, mas é um prelúdio. Tá? Esse gênero ele começa na Grécia no século V a.C. e ele está relacionado de alguma forma com o culto pagão a Dioniso, que tem como, dentro do sincretismo greco-romano, tem Baco como o seu representante romano. Tá? E havia várias festas rituais durante o ano, pelo menos 4 festas mais importantes a Dioniso, e uma das festas era a festa do vinho novo. Nessa festa, os participantes eles se embriagavam, bebendo exageradamente, e dançavam e cantavam ao som de símbolos até desfalecerem, mas eles se disfarçavam em sátiros que, dentro da compreensão popular, né, dentro do pensamento popular, tinham uma figura de homens bodes, né? E a partir daí a gente pode entender um pouco mais essa imaginação popular, porque a palavra bode no grego, o professor Wagner está aqui para me corrigir se eu estiver cometendo algum equívoco, é tragos. E tem também a palavra oidé, que é canto, e havia esse canto relacionado a esses, que tinha relação com esses homens bodes que cantavam, e daí vem a palavra latina tragoedia, que significa tragédia em português. Temos como os maiores expoentes desse gênero do teatro, além de Sófocles, Ésquilo e também Eurípides. E é interessante que esse bode ele é sacralizado de alguma forma, porque ele é oferecido, sacrificado a Dioniso, dentro desse pensamento religioso mitológico dos gregos. E, segundo essa lenda, ele teria sido devorado pelos descendentes de Urano e Gaia. Só que ele ressuscitou como um bode divino que foi imolado para purificar a polis, a cidade. E essa relação é interessante porque a gente já vê dentro de um inconsciente coletivo a necessidade que o ser humano tem de um sacrifício expiatório, de algo que possa trazer purificação. No caso desse pensamento aí era o bode, e esse bode divino, e aí a gente pode perceber que o mundo, de alguma forma, está se encaminhando para o evento Jesus, né? Mas isso é uma colocação à parte. Para entender a tragédia, principalmente Édipo Rei, a gente tem que entender algumas lendas antecedentes, e eu vou pincelá-las rapidamente para que não percamos tempo. Laio, ele é filho de Ládaco, que é filho de Lico, e quando Lico e Ládaco morrem, Laio, ele, após a morte do seu pai e do avô, ele foge para a corte de Pélops. Sendo que lá ele rapta o príncipe Crísipo e tem uma relação homoafetiva com ele. Por conta disso, Pélops ele amaldiçoa Laio, no sentido de que ele não deixaria descendentes. Tempos depois, Laio se tornou rei de Tebas, que é onde essa tragédia tem o seu palco, né? E ele se casa com Jocasta, irmã de Creonte. Só que Laio e Jocasta eles permanecem sem filhos, o que trazia um certo desconforto para um rei e uma rainha. Desconforto político, social, religioso, uma série de desconfortos. Então, eles vão ao oráculo de Delfos e ouvem lá que se eles tivessem um filho, este filho mataria o pai e tomaria a mãe por esposa. E um ano depois, nasce a criança que é a personagem central, filho
de Laio com Jocasta. Só que por causa daquela revelação tida ali pelo oráculo de Delfos, eles resolvem entregar aquela que a abandonasse no Monte Citerão, a fim de que ela morresse sem que acontecesse aquilo que foi predito pelos deuses. Só que esse pastor ficou com pena dessa criança e entregou a um colega dele que cuidava dos rebanhos dos reis de Corinto, que era Polibo e Mérope. Estes lamentavam o fato de não ter filhos e tomaram Édipo, que significa pés inchados, em grego, na verdade, isso porque ele foi amarrado quando deram ele para ele ser colocado num monte e morrer ali abandonado. Ele foi amarrado pelos pés a uma árvore, mas depois o pastor ficou comovido, acabou retirando de lá e entregando a um colega. Então, os reis de Corinto tomaram Édipo como seu filho, e aos 21 anos Édipo soube que era filho adotivo. Ele fica perturbado com essa revelação, uma revelação dita por um homem bêbado, né? E ele vai consultar o oráculo de Delfos por conta dessa revelação, que não disse a ele que ele era adotivo ou não era, apenas reafirmou aquilo que fora dito 22 anos antes: matarás o pai e desposarás a mãe. Aí ele entra em desespero e, para não fazer mal àqueles que são seus pais adotivos, que ele não sabe ser seus pais adotivos, ele foge de Corinto, indo justamente para Tebas, onde estão os seus pais, os seus genitores, né? E quando ele chega em Tebas, havia uma esfinge que estava devorando todos que não conseguiam responder um enigma, né? E Édipo e Laio, eles se encontram próximo ao oráculo de Delfos. Laio, como era rei, grita insolenemente com Édipo. Édipo o assassina e assassina toda a sua comitiva. Ele estava matando seu próprio pai sem saber que era o seu pai e matando todos os servos do seu pai, exceto um que fugiu. Assim, o trono de Tebas fica à deriva. E é oferecido juntamente com a mãe de Jocasta, sua mãe, àqueles que decifrassem aquele enigma proposto pela esfinge. E o enigma era o seguinte: qual o ser que anda de manhã com 4 patas, ao meio-dia com 2 e à tarde com 3, e que, contrariamente à lei geral, é mais fraco quando tem o maior número de membros? Então, rapidamente, Édipo ele decifra a charada. É a criança que na infância engatinha, na idade adulta anda com os 2 pés e na velhice se apoia num bastão, numa bengala. E é mais fraco quando tem o maior número de membros, porque uma criança não tem a capacidade de se defender como um adulto e um velho, né? Então Tebas é salva daquele flagelo e Édipo é tornado rei de Tebas e recebe por esposa a sua mãe Jocasta sem saber. Aqui começa Édipo rei e toda a sua história que versa sobre liberdade e destino. Enfim, depois dele se tornar rei de Tebas, houve ali uma grande desgraça, uma grande epidemia, e a multidão foi para a porta do palácio reclamando sobre isso. Édipo achava-se autossuficiente, afinal ele já tinha salvo a cidade uma vez, quando ele decifrou aquele enigma. Então ele envia o seu cunhado Creonte a Delfos para ter uma pista do que poderia ser. E a resposta do oráculo é expulsar da cidade o ser impuro. Édipo não pensou 2 vezes, ele amaldiçoou o ser impuro sem saber que esse ser impuro era ele próprio. Sob o conselho de Creonte, o seu cunhado, ele obriga um adivinho chamado Tiresias a revelar quem era o assassino. Quando Tiresias revela quem é o assassino, Édipo fica empolerizado, não aceitando a verdade, não aceitando a verdade, e ele julga que Tiresias, o adivinho, e o seu cunhado Creonte estavam armando para lhe tirar o trono, né? Depois de se mostrar incrédula quanto a essa adivinhação, Jocasta ela começa a revelar alguns dados assim que fazem com que Édipo comece a perceber que essa revelação pode ser verdadeira.
Primeiro, ela diz que Laio foi assassinado numa encruzilhada com todos os seus servos e somente um servo escapou. Logicamente que Édipo sabia ter matado alguém numa encruzilhada com todos os seus servos, tendo um escapado. Depois ela diz que Édipo se parece fisicamente com o seu esposo morto, Laio, né? Então, depois desse fato, ele fica pensativo e busca entrevistar o servo que escapou. Esse diz que os seus pais, que o seu pai adotivo lá em Corinto, morreu e o povo queria torná-lo rei de Corinto. Mas ele ficou com medo de voltar, pois Nero, sua mãe adotiva, ainda estava viva e ele tinha medo de que a predição estivesse relacionada aos seus pais, que ele ainda não tinha certeza se eram adotivos ou não. O servo, para tranquilizá-lo, diz que ele não é filho de Pólibo e de Mérope, pois o servo foi o pastor que lhe salvou a vida lá atrás. Aí as coisas começam a clarear e o fim do herói é trágico por capricho dos deuses. Jocasta morre e Édipo vaza os seus próprios olhos com botões da roupa de Jocasta. Então esse encontro com a verdade ele chama de reconhecimento. Em Delfos há uma inscrição que diz: conhece-te a ti mesmo. E a ideia é que, por mais dolorosa que seja a verdade ela é libertadora no sentido de que ela faz o homem reconhecer aquilo que ele é, quem ele é, e ele passa a ter condições de enfrentar, inclusive, as desgraças do destino. É interessante que, para o homem mortal se transformar no herói da tragédia, ele passa por algumas etapas que Junito Brandão, um especialista no assunto, ele conseguiu esquematizar com certa clareza. Ele diz que a tragédia ela implica numa ultrapassagem do limite e o homem passa pelo êxtase, pela violência, pelo castigo divino, pela cegueira da razão, até a culminação da moira, que seria o destino fatalístico e impessoal que os deuses prepararam para o herói. E a estrutura de Édipo Rei, ela segue tudo isso. O limite do personagem é ultrapassado quando ele se julga suficientemente capaz de enfrentar um rei e seus criados. Ali ele ultrapassa esse limite. A violência decorre de matar o seu próprio pai e o êxtase é agravado quando ele decifra o enigma da esfinge, o que faz ele mais cheio de si mesmo, mais confiante. O castigo vem desde a morte de seu pai Laio, a maldição hereditária levada a efeito pela relação homossexual que seu pai nutriu na juventude com me fugiu o nome dele, Crísipo. E aí a gente vai perceber também que essa maldição que recai sobre a homossexualidade, a pederastia, ela não era totalmente aceita nas civilizações antigas, embora seja muito comum a gente estudar em cultura clássica que a homossexualidade era um padrão normal, mas havia, é claro, ensinamentos morais e éticos que também contradiriam esse tipo de comportamento, e a gente vê esses ensinamentos nas civilizações antigas, na Bíblia e daí por diante. Essa ideia de maldição hereditária também é comum em civilizações antigas, basta você ler no Decálogo o texto onde Deus diz que Ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, é algo bem estabelecido no pensamento antigo. E o castigo é ainda expresso na peste que assola a cidade por causa da presença do imundo, de alguém que assassinou o seu pai, mesmo sem o saber. Por fim, a cegueira da razão, que é um dos pontos anteriores à culminação da moira, se dá ele, ao ser confrontado com a verdade, ele evita a verdade. Ele não aceita essa verdade. Isso faz com que ele lute contra a verdade até não conseguir mais. E o destino é descrito da forma mais trágica possível. A mãe morre, ele vaza os olhos, ele foge. A fuga dele, aliás, para Corinto não evitou, somente apressou o fato do destino se mostrar implacável.
E interessante é que, apesar da tragédia falar de destino e de liberdade, uma coisa não anula a outra, porque embora o destino estivesse traçado, foi Édipo mesmo, com seus pés, que tomou todas as ações necessárias para que esse destino se cumprisse. Então, o destino se usa da liberdade para cumprir o próprio destino. Tá? Aristóteles, ele diz que o herói, quando ele cai em infortúnio e em desgraça, não é por causa de mau caráter, e não por algum erro que o desqualifica. Não há um desvio moral nele, não há uma falta nele. É antes um erro de discernimento, sendo ele um dos que ocupam altas posições e desfrutam de grande prosperidade, como Édipo. Tá? Geralmente a tragédia ela é escrita como alguém passando de uma felicidade para uma desgraça, mas existem tragédias que fazem o caminho reverso, da desgraça para a felicidade, como é o exemplo de Oreste. Bom, olá, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Wagner. Eu estudo tragédia grega já há algum tempo e eu trabalho com Sófocles, né? O professor Tiago também explicitou e também comentou sobre na ótica de Aristóteles como sendo a maior tragédia, né? A melhor e a melhor, que é Édipo Rei. Eu trabalho com uma peça de Sófocles pouco conhecida e quase nada estudada aqui no Brasil, que é uma peça denominada As Traquínias, né? Uma peça muito interessante. O meu trabalho em Traquínias, eu desde meus 7 anos de idade sempre gostei muito de ler os Provérbios de Salomão. Então, quando eu deparei com o texto de Sófocles, Tragédia da Traquínias, eu visualizei uma série de provérbios. Então, o meu trabalho é analisar não só os provérbios, mas como perceber a influência daqueles provérbios no conteúdo e no discurso trágico. Bom o professor Tiago ter falado sobre tragédia, porque quando o Flávio me convidou, eu comecei a pensar, eu falei, vou falar de tragédia, tem muita coisa que poderia ser aproveitada e para falar de tragédia, mas eu resolvi falar de comédia. O professor Tiago também falou sobre tragédia, eu vou falar um pouco de comédia. E o tema do meu trabalho é ironia, o efeito cômico no Novo Testamento. Para tanto, eu precisaria do reto projetor, né? Mas o nosso amigo do som não vai ser possível. E como eu sou um homem já da academia, eu trouxe um texto, então vocês têm que ter um pouquinho só de paciência comigo. Eu vou ler um texto, é bem interessante o texto, bem interessante o texto, e depois eu vou ler algumas passagens em grego no Novo Testamento, para vocês entenderem como é o efeito cômico e o efeito da ironia se dá no texto do Novo Testamento. Então começa assim, ó. O poder de fascínio do povo grego, sem dúvida alguma, é indiscutível. A Grécia do V século a.C. reservou ao público do Ocidente um dos seus melhores conteúdos artísticos. O teatro grego, especificamente a tragédia, contribuiu muitíssimo com o pensamento subsequente, criando, portanto, um modelo único e próprio de observação e construção dessa magnífica arte teatral. Encenadas em arenas abertas, em forma de semicírculo e ao ar livre, a dramaturgia helênica está entre os maiores legados culturais da história da humanidade. Da filosofia ao teatro, passando pela democracia e pela educação, a penetração da cultura grega alterou profundamente as bases do pensamento ocidental. E mesmo na era da modernidade, mais precisamente na atualidade, não existe um modelo novo, uma técnica nova de apropriação filosófico-científica que não passe pelos meandros do pensamento grego. Seja na Europa pré-renascentista ou mesmo no Brasil do século XXI, a influência de tal cultura pelo mundo afora é de fácil detecção. O filósofo Platão, por exemplo, com a sua ideia de um modelo de homem ideal, transformou completamente os padrões educacionais e sociais que se seguiram, e sem qualquer contestação, o pensamento platônico, consciente ou inconscientemente, está consolidado e ramificado de forma vigorosa na contemporaneidade. Alguém aqui tem filho? O modo como vocês educam os filhos de vocês é platônico. Essa é a grande verdade. Por que digo isso? Quem deseja que o filho aqui estude numa boa escola?
Quem deseja aqui que o filho tenha uma boa educação de fato? Quem deseja aqui que o filho galgue degraus maravilhosos na sociedade? Isso é Platão. A ideia de um filho ideal para a sociedade. Vamos lá. Eu me perdi. Tá. Se a verdadeira hipótese de que os gregos há muito plantaram as bases do arcabouço filosófico moderno, e ao que parece já pensaram tudo e sobretudo para os ocidentais, o que resta fazer se não reverenciá-los e atualizá-los, a fim de que o pensamento da modernidade encontre pontos de convergência com o pensamento antigo. Um exemplo claro e bem mais recente, muito bem mais recente, da penetração cultural grega no meio ocidental, é certamente a criação da matriz psicológica de Sigmund Freud. Muito do que foi o pai da psicanálise tem no berço da Hélade o seu nascedor. O conhecimento de Édipo, com seus múltiplos redimensionamentos, revolucionou por completo o modo de fazer e de pensar psicologia, trazendo, de certa forma, mais uma vez, ao centro de um amplo debate, tendo como referência a tragédia grega Édipo, rei, do grande poeta Sófocles. Freud redefiniu a relação clínica-paciente, analista analisando. Se a psicanálise tem ou não alguma relevância, levar-se-á mais um longo tempo para chegar a bom termo. Por outro lado, o legado freudiano, a partir da segunda metade do século XX, serviu e ainda continua servindo indubitavelmente como uma espécie de mecanismo hermenêutico para melhor compreender a situação humana em seus mais diversos campos de abordagem. Depois dos grandes acontecimentos descritos do mundo de Homero, em que a presença do divino era maior e talvez o único veio pelo qual tudo se dava, agora, recentemente, em Freud, o homem retoma mais uma vez o posto de ser absoluto para onde todas as coisas convergem. Sendo assim, a enunciação da máxima pré-socrática do filósofo Protágoras não só testifica, como também reverbera os ecos do mundo clássico na contemporaneidade. Hoanthropos panton metro estin. O homem é a medida de todas as coisas. Por outro lado, olhando mais de perto a arte helênica, entenda-se aqui o teatro por excelência, note-se que, nas obras de Sófocles, de uma forma psicologicamente mais profunda, nota-se a presença de um personagem dotado de autodeterminação, livre-arbítrio e de uma consciência significativa de escolha. O professor Tiago abordou muito bem isso. De modo que a presença do elemento divino no contexto sofocliano expressa, de certa forma, a relativização da capacidade sobrenatural na esfera do natural, pois ainda que haja algum tipo de influência arbitrária, a decisão é sempre facultada ao homem trágico. E o professor Tiago brincou nisso aí, né? O que todos os tragediógrafos mostram, e Sófocles parece exacerbar, é esse poder de decisão vinculado ao conteúdo autodeterminativo da ação do homem trágico frente ao imponderável. Entre a efetivação dos ritos fúnebres em honra ao irmão morto e o cumprimento das leis expressas sancionadas pelo chefe da polis, Antígona, mulher trágica, não tem outra saída senão a de decidir por uma ou por outra coisa. A decisão, portanto, é sempre humana. Num certo sentido, e longe de querer esgotar os múltiplos aspectos da tragédia, fica mais que evidente que o personagem trágico sofocliano representa a medida dele mesmo. O vidente Tiresias, o professor Tiago novamente falou tudo, por exemplo, não deixa qualquer tipo de dúvida a esse respeito quando diz ao rei Édipo que ele, Édipo, procura ele mesmo. Eu estou acabando, viu, gente? A pujança da dramaturgia grega expressou-se com muita força no período da Guerra do Peloponeso. No século em que ocorreu o confronto entre Atenas e Esparta, o teatro grego apareceu de maneira mais elaborada, mostrando diferenças significativas frente ao que se viu no Ditirambo. O Ditirambo era a primeira matriz do teatro, né? A relação entre guerra e teatro mostrou-se perfeitamente compatível, uma vez que com o fim da guerra a dramaturgia nunca mais foi a mesma. Ao propor uma definição sobre a tragédia e a comédia, o filósofo Aristóteles, em sua obra denominada Poética, define as respectivas artes da segunda maneira. Aspas para Aristóteles. É, pois, a tragédia imitação de uma ação de caráter elevado, completa e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias espécies de ornamentos distribuídas pelas diversas partes do drama. Imitação que se efetua, não pela narrativa, mas mediante atores, e que, suscitando o terror e a piedade,
tem por efeito a purificação dessas emoções. Definição agora de comédia para Aristóteles. A comédia é, como já dissemos, imitação de homens inferiores, não, todavia, quanto a espécie de vícios, mas só quanto aquela parte aquela parte torpe que é o ridículo. O ridículo é apenas certo defeito, torpeza anódina e inocente, que bem demonstra, por exemplo, a máscara cômica, que sendo feia e disforme, não tem expressão de dor. Apesar de as definições ofertadas pelo filósofo serem esclarecedoras, o que mesmo em sua obra, me faltou um negocinho aqui, o que está posto em sua obra, nada mais é do que o passo a passo de como se deve produzir uma tragédia perfeita, à semelhança do que foi Édipo Rei. Infelizmente, não nos chegou a parte da obra em que o filósofo tratou profundamente da comédia. Essa parte não nos chegou, que pena. O que está claro é as artes em representar homens de caráter distintos. Diferentemente da tragédia, a comédia comporta o exagero, o escárnio,